Vereador Arcelino, obrigada pela sua presença. A gente só vai aguardar mais um vereador para a gente poder abrir a sessão. Muito obrigada pela sua presença.
Obrigada, vereador André Santos, que o senhor está online. Então, eu vou abrir a sessão. Ok. Obrigada. Com a presença dos vereadores Arcelino Tato e André Santos, regularmente convocados, declaro abertos os trabalhos desta 4ª reunião ordinária semipresencial da Comissão Extraordinária Permanente de Relações Internacionais. Informo que esta reunião está sendo transmitida pelo portal da Câmara Municipal de São Paulo, no endereço www.saopaulo.sp.leg.br. O link Auditórios Online. A gente tem aprovação de requerimentos e temos hoje uma oitiva com o senhor Guilherme Casarões, professor de Relações Internacionais da FGV, que conforme o requerimento 02 de 2022. Eu leio o requerimento antes, melhor, né? Melhor. Então, é bem rápido. Eu vou fazer a leitura rápida dos requerimentos para ver se os vereadores estão de acordo. O requerimento, convite à representante do Acnur, convite à senhora Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Britânica no Brasil, convite ao senhor secretário Carlos Bezerra Júnior, secretário de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo, convite ao excelentíssimo cônsul-geral do Canadá, na cidade de São Paulo, a senhora Heather Cameron, convite à excelentíssima cônsul adjunta do Reino Unido em São Paulo, a senhora Lisa Whedon, convite à representante do Y Foundation, convite ao professor Eduardo Melo, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Convite à excelentíssima cônsul-geral da Colômbia, na cidade de São Paulo, a senhora Ana Laura Costa Orjuela. Convite ao excelentíssimo cônsul-geral da Finlândia, em São Paulo, o senhor Lassi Keisalo. E convite ao representante da Federação Europeia para Organizações Nacionais com Sem Tetos, FEANTSA. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Estão aprovados os requerimentos. Eu vou ler rapidamente aqui uma biografia do nosso ilustre convidado, o professor Guilherme Casarões. Ele é doutor e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estadual de Campinas. O senhor Guilherme Casarões é especialista em História e Cultura Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, nas áreas de Administração Pública, Ciência Política e Relações Internacionais. Leciona no mestrado profissional em gestão internacional da mesma instituição. É coordenador do Observatório de Extrema-Direita, possui pesquisas e artigos publicados nas áreas de política externa brasileira, extrema-direita e nacionalismo religioso, relações Brasil-Oriente Médio e teoria das relações internacionais. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. É um prazer tê-lo conosco na nossa Comissão de Relações Internacionais. A gente está no momento... Ah, que bom que o vereador André Santos está conosco pessoalmente. Que alegria. Ai, obrigada. Então, vereador André Santos, a gente tem hoje aqui uma pessoa que pode comentar bastante conosco. Uma das perguntas que eu tinha aqui para ele, né? Com a aproximação das nossas eleições de 2022, queria escutar um pouco o professor, o que ele acha que seriam os desafios do próximo presidente da República, né, com relação à política externa brasileira. Como é que o senhor está vendo, né, quais são os desafios para o próximo mandatário? Boa tarde, vereadora Cris. Boa tarde, vereador André. É um prazer enorme estar aqui. Poder voltar depois de alguns anos, acho que uns 10 anos eu tive aqui para comemoração de aniversário da independência americana, a gente falou de política americana e hoje eu volto para falar do que está acontecendo no Brasil e no mundo, ainda mais agora na véspera de eleições. E a pergunta é uma pergunta que talvez resuma toda a ansiedade que a gente tem com relação ao que 2023 nos reserva, né? E eu diria, para início de conversa, que a gente vai ter um grande desafio, que é mais interno que externo, que é pacificar o país. Independentemente do resultado da eleição, o presidente vai ter um desafio muito grande de unir, ou pelo menos de curar as feridas que se acumulam já nesses últimos tempos, e especialmente nessa época eleitoral. As pessoas estão
com os ânimos acirrados. A gente está vendo isso refletir, inclusive, no debate político, na agressividade com que as coisas estão sendo discutidas. E eu acho que é muito difícil se pensar, vereador, em política externa sem que o país tenha uma base mínima consensual para se projetar para fora. Então, esse é um desafio que, seja o ex-presidente Lula, seja o presidente Bolsonaro, seja outro candidato que eventualmente ganha a eleição, vai ter esse desafio aí interno diante de si. Agora, do ponto de vista de política externa, eu diria que existem 3 grandes questões, pensando aqui alto para a gente poder começar essa conversa. A primeira questão, que eu acho fundamental, é recolocar o Brasil no jogo diplomático internacional. O presidente Bolsonaro fez uma escolha que tem suas razões, tem sua explicação racional, mas uma escolha de retirar o Brasil de alguns temas da agenda internacional. E isso foi explícito, deliberado, isso não é uma análise, isso é um dado da realidade. O presidente Bolsonaro deixou o Brasil para escanteio em temas ambientais, por exemplo, ou em temas ligados a direitos humanos. Ele mudou um pouco essa agenda de direitos humanos no plano internacional. A gente deixou de participar de muitas reuniões da ONU, por exemplo, que foram significativas para o Brasil e nas quais o Brasil liderava o processo. Então, eu acho que esse vai ser um desafio importante, né? Como trazer o Brasil de volta para as pautas nas quais o Brasil era protagonista, não era simplesmente um coadjuvante. E isso requer muita diplomacia. Isso requer um trabalho longo, talvez de um mandato inteiro, para que a gente possa se recolocar, principalmente naquilo que a gente chama de temas multilaterais da agenda. Então, é isso, meio ambiente, direitos humanos, questões de saúde pública, que foram muito comprometidas no debate aqui no Brasil também. E eu acho que esse é um desafio importante para quem quer que assuma a presidência. Inclusive, o próprio presidente Bolsonaro já tem dado sinais, claro, tardios agora nesse momento de eleição, de que ele vai fazer algumas guinadas na política externa se reeleito. Então, acho que é importante que isso que ele tenha isso em mente também. Um outro desafio que acontece menos, vamos dizer, multilateralmente, mas mais no nível bilateral, é repactuar as relações com alguns países muito importantes para nós, relações que a gente acabou abandonando no meio do processo, seja por divergências ideológicas, seja por questões pontuais. O ministro Paulo Guedes, se não me engano, ontem ou anteontem, fez um comentário pouco elogioso sobre a França. E esse tipo de menção, esse tipo de briga, que, a meu ver, é desnecessária, acaba gerando ruídos e estresses nas relações que a gente tem com parceiros importantes que a gente pode evitar e pode consertar. Eu acho que não tem um país grande do mundo hoje que não veja o Brasil como um país fundamental. Então, acho que ninguém tem ilusão de que o Brasil é irrelevante, pelo contrário. Então, quanto menos atrito a gente tem com esses países, acho que é melhor para a gente, melhor para eles, melhor para a relação. E eu poderia aqui fazer uma rápida listagem de países com quem a gente poderia melhorar o relacionamento. Estados Unidos é um deles. A relação com os Estados Unidos ela depende muito pouco dos presidentes. Ela tem aí uma máquina que opera quase que na inércia de um século e meio de relações. Mas eu acho também que a gente precisa resolver algumas questões e se aproximar mais do governo Biden, em temas que são caros a eles também, e não só a nós. França, Alemanha, são países com quem a gente se desentendeu por questões pontuais, acordo Mercosul-União Europeia, questão da Amazônia, a gente pode tentar reaver esse relacionamento, e eu chamaria também atenção para um país que a gente acabou antagonizando, e eu acho que nesse caso é um antagonismo que nos é muito prejudicial, que é a relação com a Argentina. Por quê? Porque, veja, desde que o Brasil se reaproxima da Argentina, no final dos anos 70, independentemente de ideologia, de governo, de inclinação, se é esquerda lá e direita cá ou vice-versa, a nossa relação com a Argentina sempre foi muito fundamental. Porque ela tem uma profunda relação com a nossa cadeia produtiva, com a nossa capacidade econômica, com as nossas trocas. A Argentina é um parceiro indispensável e a gente tem uma pauta com a Argentina que é muito mais complexa do que, por exemplo, a pauta com a China ou a pauta com outros parceiros de quem a gente é muito mais provedor de commodity do que qualquer outra coisa. E houve um estranhamento com a Argentina nesses últimos anos,
que está sendo muito aos poucos remendado, mas eu acho que existe aí uma necessidade de apressar uma agenda com a Argentina que a gente não pode deixar para trás. Lembrando que, de alguma forma, uma boa relação do Brasil com a Argentina não só é benéfico para ambos os lados, como também pode gerar resultados eleitorais positivos. Digamos, se o presidente Bolsonaro, reeleito, quiser até, vamos dizer, garantir a eleição de um presidente mais à direita lá, é bom que ele tenha boas relações com a Argentina, independentemente do presidente. Então, esse antagonismo na diplomacia é sempre muito prejudicial. E, por fim, existe um terceiro ponto de desafio para encerrar, que é institucional. Eu acho que a gente vive um momento de transformações em dois níveis, vereador. Tanto no nível do Itamaraty. O Itamaraty não tem mais o papel que ele já teve na sua história. O Itamaraty está sendo ressignificado, se eu puder colocar assim. Então, o papel que ele desempenhou historicamente como o grande centro de gravidade da política externa brasileira vem mudando porque você tem novos atores hoje, os estados e municípios têm um protagonismo que não tiveram no passado, o governo tem se redesenhado em termos de quem é responsável pela política externa brasileira, então o Itamaraty, de alguma maneira, vai ter que se reencontrar. Mas esse é um trabalho também de burocracia, um trabalho que a própria burocracia de carreira do Itamaraty, que é centenária, que é profissional, eles vão ter que se recolocar frente ao governo. Isso é um desafio que é de mão dupla, digamos. O próprio Itamaraty vai ter que se reposicionar, mas também o governo vai ter que entender qual é o novo papel que eles querem que o Itamaraty tenha nesse contexto do mundo e do Brasil. E a gente também teve, nesses últimos tempos, principalmente em decorrência da pandemia, mas não só, um renovado protagonismo de estados e municípios. Aquilo que a gente chama de paradiplomacia, né, a diplomacia de entes subnacionais, ela tem voltado com muita força no Brasil. 20 anos atrás, quando a gente começou esse debate, eu lembro que eu estava no comecinho da faculdade, quando surgiu essa discussão sobre entes federados fazendo política externa por conta própria, e naquele momento, lá, final dos anos 90, começo dos anos 2000, havia uma resistência muito grande por parte do próprio governo federal de deixar o município de São Paulo fazer política externa, assinar acordo com o banco, sei lá, Banco Interamericano, fazer qualquer tipo de parceria internacional para desassoreamento de rio, cooperação técnica, tudo isso tinha muito obstáculo burocrático por parte do governo federal. E, de certa maneira, a pandemia facilitou esse processo, porque o que a gente viu na pandemia, no nível municipal talvez nem tanto, mas certamente no nível estadual, foi governos de estado fazendo acordos para compra de equipamento de proteção individual, vacina, cooperação científica, à revelia do governo federal. E isso é bom. Quer dizer, isso de alguma forma mostra um grau de autonomia dos entes subnacionais que eu diria é necessário nesse momento. Então, quando o presidente Bolsonaro promete lá em 2018 menos Brasília e mais Brasil, esse fortalecimento do Brasil profundo, do interior, dos municípios, de alguma maneira também se reflete em política externa. Então, a gente está diante de uma janela de oportunidade, que se os governos subnacionais, estados e municípios, entenderem como agir nesse momento, é uma oportunidade incrível para que a gente possa fortalecer o papel dessas entidades. São Paulo, o município de São Paulo em si só é um país, do ponto de vista populacional e etc. Então, existem demandas que só São Paulo tem. E existem acordos que só São Paulo pode firmar, pela natureza do que é o município. Então, eu acho que é essa oportunidade também que a gente tem que pensar em explorar no plano municipal. São Paulo se transformando num real ator nas relações internacionais. E eu não vejo por que seria diferente do que a gente já vê com Tóquio, com Nova York, com Chicago, com outras megalópolis, que já tem essa vocação internacional e que a gente pode explorar muito mais do que explora hoje. Obrigada. Acho que o vereador André Santos tem uma pergunta para o senhor. É sempre bom ter pessoas que entendem do assunto para tirarmos algumas dúvidas também. Tá? Aqui, doutor, primeiro, obrigado aqui pela sua presença, agradecer aqui, cumprimentar a presidente por essa iniciativa, porque o papel da nossa comissão é muito importante para o avanço de diversos temas aqui dentro da nossa cidade. E o senhor estava falando sobre essa importância do estreitamento das relações do Brasil com
alguns países que são, assim, têm uma importância muito significativa, tais como os Estados Unidos, a França e outros. Bem, mas eu fiquei me perguntando, e aí eu não quero deixar o senhor numa saia justa, mas eu fiquei me perguntando, e aí nem é por questões de eleição agora, tá? Mas uma dúvida minha mesmo como um cidadão. E quando esses países eles começam de forma pública a falar certas coisas acerca do nosso país, tá? Por exemplo, a Amazônia é algo nosso, é do Brasil, embora beneficie o mundo inteiro, né? E, de repente, vem um pronunciamento de um presidente, um importante presidente dos Estados Unidos, vem, de repente, o presidente da França, e também provoca, de alguma outra forma, o nosso país, como o lado de cá se comportar de uma maneira diplomática, para mostrar o outro lado também que esse lugar aqui precisa ser respeitado. E o senhor colocou sobre a questão do independente do presidente. Se presidentes tais como esses, tão importantes que nós citamos, de repente se mostram tão assim, indelicados, porque no momento que está falando do meu país, ele está sendo indelicado com cada cidadão aqui também. Aí fiquei me fazendo essa pergunta. Mesmo o presidente de país A, B, eu citei esses dois aqui como apenas um exemplo, mas país A, B ou C, não dando esse tipo de apoio a um outro país, por causa, talvez, do próprio presidente daquele país, como é o nosso caso, como o presidente do nosso país poderia, ou o nosso país poderia estar criando meios para que essa boa relação não seja tão prejudicada, seria assim. Vereador, não é saia justa, não. Acho que a pergunta é essa mesmo. A gente tende a fulanizar, muitas vezes, essas relações e pensar assim, o presidente Bolsonaro fez isso, o presidente Macron fez aquilo. Eu acho que, como o senhor bem colocou, não é disso que se trata só, né? O mundo desenvolvido, de uma maneira geral, tem um péssimo hábito de querer dar lição de moral em todo mundo, inclusive no nosso país. Essa não é uma história nova, essa é uma história antiquíssima. Então, a gente pode recuperar eventos lá dos anos 1960, 1970, em que você tinha governo americano, presidente francês ou britânico, o primeiro-ministro britânico, dando lição de moral no Brasil, indiscriminadamente, e o Brasil sempre reagindo de maneira muito altiva. O que ocorre nos tempos presentes? O presidente Bolsonaro faz parte de uma geração de políticos. Nem todos são assim, mas alguns têm se destacado por isso, que é uma geração de políticos que já praticamente emergem politicamente nas redes sociais. Então, eles desenvolveram uma forma diferente de comunicação do que seria a política tradicional. E essa forma de comunicação nova, quer dizer, nova, velha, enfim, mas essa forma, esses meios novos de comunicação, eles geram um desafio para a diplomacia, que é o seguinte: o que um presidente tuita ou posta nas redes sociais, isso é público. As pessoas traduzem, as pessoas, então, interpretam. Imagina, um tweet tem 280 caracteres. Você pode tirar conclusões variadas sobre qualquer coisa que qualquer um diga ali. Isso favorece muito o mal-entendido, favorece muito as interpretações equivocadas e etc. E eu acho que muitas dessas brigas que a gente viu se acumulando ao longo dos últimos anos tem muito a ver com isso. Interpretações erradas sobre sinais que às vezes nem eram aquilo, né? Às vezes o que o Macron disse foi mal interpretado, o que o presidente Bolsonaro disse foi mal interpretado, e isso gera realmente um problema diplomático que sai das proporções devidas, digamos assim. Agora, qual eu acho que é a questão, olhando da nossa perspectiva como Brasil? Eu acho que a gente tem duas grandes virtudes que poderiam ser muito bem usadas nesse momento. Virtude número 1, o Brasil é um país pacífico e diplomático. Isso é histórico, isso está lá desde o início da República, Barão do Rio Branco, você tem um monte de símbolos que atestam esse fato. O Brasil ele poderia ter relações com todo mundo e não ter briga com ninguém.
Eu me lembro quando teve um episódio até curioso, que um representante do governo de Israel chamou o Brasil de anão diplomático. O senhor deve se lembrar, lá em 2014, uma época de Copa do Mundo, uma briga lá envolvendo a faixa de Gaza, e o governo brasileiro reagiu na época dizendo o seguinte: o Brasil é um dos 11 países do mundo, são quase 200, um dos 11 países do mundo que mantém relações diplomáticas com todos os outros. A gente não discrimina ninguém, a gente tem relação com todos os países da África, todos os países da Ásia, Oriente Médio, a gente tem um equilíbrio que é muito intrínseco à nossa história. Então, a gente poderia usar isso. Vamos dizer, se o fulano lá na Europa escala, sobe o tom, fala alguma coisa indevida, eu acho que a nossa tarefa, até por quem a gente é desescalar, é jogar para baixo e não para cima. O problema é que, como rede social, o que importa é engajamento, é curtida, é retweet e tal, joga mais lenha, mas eu acho que a diplomacia ela pede muitas vezes que a gente jogue menos lenha, né? Então esse é um ponto. E aí tem uma outra coisa que eu acho importante, e para isso eu vou usar um paralelo histórico. 1989, a gente estava ali na véspera da eleição do presidente Collor, né? A primeira eleição democrática em muito tempo e tal. Em 89, aconteceram algumas coisas que diziam respeito direto a nós. O Chico Mendes foi assassinado no Acre, gerou uma comoção internacional. Eu me lembro até o Paul McCartney fez uma música em homenagem ao Chico Mendes. Quer dizer, o mundo estava antenado com o que estava acontecendo aqui na questão amazônica. Tinha saído uma capa de uma revista Time americana, colocando a Amazônia como o pulmão do mundo, que é uma bobagem, porque não é disso que se trata, mas dizendo o seguinte: estão colocando fogo na Amazônia, ou seja, estão sufocando o mundo pelo que estão fazendo na Amazônia, gerou uma comoção internacional. E, a essa época, o presidente francês, que era o François Mitterrand, disse o seguinte: se o Brasil não der conta de cuidar da Amazônia, cuidaremos nós. 89. Isso gerou um grande quiprocó, porque, afinal de contas, é esse tique de ficar dando lição de moral nos outros. Quer dizer, basicamente o atestado de incompetência do governo brasileiro de lidar com um tema que o mundo passou a perceber como universal. Pois bem, o Al Gore, inclusive, que depois virou um grande ambientalista, veio ao Brasil à época, ele era senador da República, depois foi vice-presidente, e ele falou uma frase que ficou famosa, que é o seguinte: ao contrário do que pensam os brasileiros, a Amazônia não é deles, a Amazônia é do mundo. Todos eram sinais, eu diria, até mais graves do que o que a gente viu hoje nas redes sociais. O que o Brasil fez? O Brasil poderia ter dado um chilique, porque, obviamente, nesse momento, caberia ao Brasil defender a soberania, etc. O que o Brasil fez? O Brasil, na surdina, nos bastidores, negociou sediar a famosa Rio 92. Eco 92. Que, na verdade, não era Rio, né? Era Estocolmo mais 20, era um negócio que ainda não tinha sede. O que significou aquilo naquele momento? O Brasil disse o seguinte: olha... Foi a do Rio. Foi a do Rio. Pois é, não, e foi um maior evento... Não, e foi gigantesco, não foi? Você pode atestar, foi um evento... Foi o maior evento multilateral da história até aquele momento. Qual foi o recado que o Brasil deu? A França pode gritar, os Estados Unidos podem falar o que quiserem, mas o Brasil vai tomar as rédeas do processo. Qual foi o problema no nosso caso? Não adianta nada o Macron mandar lá uma fotinho da Amazônia pegando fogo para falar mal do Brasil, e o presidente Bolsonaro demitir o diretor do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no dia seguinte. Eu não lembro da cronologia, se foi antes ou depois, mas assim, eu acho que é hora da gente tomar sede de novo do processo e dizer: tudo bem, o Brasil é soberano, mas o Brasil está fazendo aquilo que é importante para que o mundo também pare de desconfiar das intenções brasileiras e tal. E eu acho que o presidente Bolsonaro acertou em algumas e errou em outras. Por exemplo, o presidente Bolsonaro poderia ter ido à conferência ambiental lá em Glasgow. O governador Dória foi. Itamaraty tinha uma equipe grande. O presidente Bolsonaro estava na Itália, ele podia ter pegado o avião e ido para Glasgow, não foi. Tudo bem, deve ter tido as razões dele, políticas internas e tal, foi no final do ano passado. Então, assim, eu acho que faltam mais sinais de que o Brasil está realmente comprometido a fazer a coisa certa, digamos assim. E eu acho que a gente não é do tipo de país que sobe o tom, a gente deveria baixar. Eu entendo que isso faz parte até do traço político do presidente. Então, eu respeito porque é o jeito dele.
Mas eu tenho a sensação de que, olhando para a nossa história, para a nossa tradição política, a gente poderia ter feito um pouco diferente. Agora, veja, se o presidente Bolsonaro for reeleito, e há uma chance considerável, ele mesmo já deu sinais importantes de que está mudando a sua forma de ver a política externa. O que eu acho que foi o momento decisivo? A troca de chanceleres em março do ano passado. Quando houve a troca de chanceleres, saiu o chanceler Ernesto Araújo, que era mais inflamado, que era mais midiático, ele tinha lá uma visão dele até mais conspiratória, e colocou o Carlos França, que é um sujeito mais adequado àquilo que a gente entende por, vamos dizer, as tradições do Itamaraty. Isso mudou um pouco o tom da conversa, acalmou um pouco o presidente. Eu acho que o chanceler Carlos França é um sujeito ponderado, aconselhou o presidente Bolsonaro em momentos em que a coisa funcionou. Então, eu acho que a tendência é essa, né? O momento do governo é um momento, quer dizer, hoje é difícil avaliar porque em véspera de eleição política externa é a 15ª prioridade, não tem por que ser diferente, mas eu acho que a partir do ano que vem, se for o presidente Bolsonaro, ele vai ter que, ele já está repensando, que é uma boa coisa, e se for o presidente Lula ou outro, acho que também é um momento de deixar a ideologia de lado, deixar as mágoas políticas para lá e pensar naquilo que pode ser bom para o Brasil, né? Mas eu acho que todos ali, se a gente for olhar, inclusive, plano de governo, etc., está todo mundo mais ou menos na mesma linha de pensar, olha, acabou essa história de ideologizar demais a discussão, a gente tem que pensar no comércio, a gente tem que pensar nas coisas práticas, e eu acho que a gente está caminhando para isso mesmo, enfim, se tudo der certo. Eu queria fazer um comentário com relação a isso, porque eu estou escutando o senhor e estou me lembrando do governo Lula, que se aproximou de alguns países com os quais ele ideologicamente se sentia mais confortável, com Cuba, mesmo com Venezuela, com a Nicarágua. Então, me dá a sensação, pensando, né, cada presidente vai se aproximar daquele país onde ele se sente mais confortável com o diálogo baseado na sua própria ideologia. O que a gente está vendo isso com o presidente Bolsonaro, mas a gente viu isso com o presidente Lula, né? E, como cidadã, eu gostaria muito que os nossos presidentes e os chanceleres fossem menos ideológicos e mais pragmáticos. Onde vou ter mais comércio? Né? Que tipo de troca? Porque senão a gente fica, né? Sai o Bolsonaro, então as relações que ele construiu com alguns países, que ideologicamente ele está mais afeito, a coisa murcha. Aí vem o Lula e começa a se relacionar com Cuba, com países totalmente antidemocráticos, né? Não faz menor... De novo, estou aqui colocando a minha opinião pessoal, eu não sei relacionar. Mas, assim, como que a gente pode se aproximar de países cuja democracia não está mais em risco, não existe? E o presidente Lula fez isso deliberadamente, porque é ideologia. Né? E quando a gente parte para a ideologia, seja qual for o presidente, acho que a nação perde, né? O Estado e não o governo. Né? A gente tem que ter uma política de Estado e não uma política de governo. Né? Estou falando abobrinha? Vereador, não. Sabe que a aula 1 de política externa brasileira, entra em sala de aula, vê um monte de aluno e tal. Aula 1, política externa é de Estado ou de governo? Aí eu deixo o pessoal quebrar a cabeça, porque não tem resposta. Existe um elemento de Estado, óbvio. A gente tem que pensar no chamado interesse nacional. Uhum. Né? E esse interesse independe de partido, de presidente. O próprio Barão do Rio Branco, ele dizia, Barão do Rio Branco foi um chanceler curioso, porque ele virou um herói nacional, inclusive, porque ele era monarquista, ele foi chanceler durante a República, ele foi ministro por 9 anos e pouquinho consecutivos, por 4 presidentes de partidos diferentes. Ou seja, era um cara atípico em todos os sentidos. E não à toa virou herói nacional. Acho que tem um significado aí até do que representa essa capacidade de transitar e tal. É bem jeitinho brasileiro, né? Isso é bom. Barão do Rio Branco, ele dizia o seguinte: eu não estou aqui, quando ele tomou posse em 1902, eu não estou aqui para servir partido ou político nenhum. Estou aqui para servir o Brasil. E é sempre com o Brasil em mente que eu vou tomar minhas decisões. Então, eu fecho o olho e penso, o que é melhor para o país? E, por incrível que pareça, ele ganhou um respeito tão grande por parte de paulistas, mineiros, naquela época era café com leite, militares, que ele virou uma espécie de entidade. Quando morre, em 1912, o funeral do Barão do Rio Branco foi o evento com o maior comparecimento na história do Brasil até aquele momento, milhões de pessoas lá no Rio de Janeiro, que era a capital,
para o funeral do Barão foi o ano, famoso ano, em que a gente teve 2 carnavais, porque ele morreu em fevereiro, no meio do carnaval, o governo decretou luto, e a gente ficou de luto por uns dias, o carnaval foi cancelado e depois ele foi postergado para abril, se não me engano. Não O segundo ano de 2 carnavais foi a pandemia. Mas na pandemia temos 3 ou 4, né? Mas o Barão teve esse papel que, de alguma forma, moldou a nossa concepção de política externa. Daí para frente, quer dizer, você pega o regime militar, por exemplo, o regime militar tem momentos extremamente parecidos do ponto de vista de política externa do João Goulart e do Lula. Quer dizer, então, no fundo, acho que não se trata de uma questão ideológica, em geral. O que acontece, voltando para a democracia? Nova República, aquilo que a gente vive há 30 anos. Hoje, mundo globalizado, todo mundo está na televisão, tem cúpula do Mercosul, dos BRICS, não sei o que, é muito difícil que um presidente não coloque a sua própria marca na política externa. A gente fala hoje de diplomacia presidencial. O presidente acaba tendo um protagonismo que é inevitável. Né? Para vocês terem uma ideia, o primeiro presidente que fez discurso na ONU, o Brasil tem a tradição de abrir todo ano a conferência da Assembleia Geral da ONU, o primeiro presidente que foi, a gente abre desde 1950, foi o Figueiredo em 82. Porque até então os presidentes não estavam nem aí para a política externa, porque não era prioritário para ninguém. Depois dele, Sarney, Collor, todo mundo começou a participar mais. Então, acho que não tem como tirar a ideologia do meio do caminho, infelizmente ou felizmente. Acho que ideologia também faz parte, afinal de contas, as pessoas elegeram e votaram num presidente com uma plataforma. O que eu acho complexo, e aí eu acho que até tem uma diferença do presidente Lula e do presidente Bolsonaro, houve muita escolha ideológica durante os anos Lula em termos de política externa. Mas também houve um pragmatismo em momentos importantes. Eu me lembro, por exemplo, das fotos, e pode jogar no Google, a gente vai encontrar, o presidente Lula com o presidente americano George W. Bush. E eu acho que não consigo pensar em 2 figuras mais antagônicas do ponto de vista ideológico do que esses dois, e eles estavam ali se dando. Lula e Angela Merkel, que é uma figura conservadora. Então, eu acho que o Lula conseguiu manter, naquele momento, claro, um pragmatismo conjugado com os momentos ideológicos que fazem parte de qualquer governo, que resultaram numa política externa com, minha avaliação, mais acertos que erros. Erros também, mas mais acertos que erros no sentido geral. Qual o problema do que a gente tem vivido hoje? O presidente Bolsonaro, ele tem uma convicção ideológica. Eu acho até que, como político, habilidoso que ele é mais pragmático do que parece. O problema é que se ele tem uma entourage, se ele tem um grupo que está assessorando ele, que está ali, briga com esse, briga com aquele, acho que isso acaba induzindo. Mas, por exemplo, depois que mudou o chanceler, o presidente Bolsonaro tem tido uma conduta muito mais pragmática do que foi nos 2 primeiros anos. Acho que isso é interessante a gente ver a mudança, justamente porque mudou o assessor, mudou quem estava ali soprando no ouvido dele. Os primeiros 2 anos foram muito ideológicos. E ideológicos em prejuízo das relações pragmáticas que a gente tinha. Quando o chanceler Ernesto Araújo saiu, ele fez uma denúncia. E a denúncia era: quem me derrubou foi a China. Enfim, política. Quem me derrubou foi a China porque, afinal de contas, eu fui o único chanceler que teve coragem de peitar a China, porque a China está comprando o Brasil, tal. Gente, a China é o principal parceiro comercial do Brasil já faz 10 anos. E eu fui olhar depois os números do comércio com a China, a gente tem uma corrente de comércio de mais de 120 bilhões de dólares. É o dobro dos Estados Unidos. É a soma dos países da América do Sul, quer dizer, um negócio monumental. Né? Eu não acho que foi a China que julgou Ernesto Araújo. Não acho nem que o governo chinês tenha esse poder de ligar para alguém e falar assim, demite fulano ou cicrano. O presidente Bolsonaro acho que nem aceitaria isso. Mas eu acho que a gente viu ao vivo a lição de que, com seu parceiro comercial prioritário, não tem razão nenhuma para ficar tuitando coisas indevidas, sabe? Eu acho que esse é o pragmatismo que faltou e depois voltou. Tanto que o presidente Bolsonaro foi à China, tem relações hoje muito tranquilas com o governo chinês. E veja, isso não significa nenhuma convergência ideológica, pelo contrário. O presidente Bolsonaro foi a Dubai, Emirados Árabes. Isso não torna o presidente Bolsonaro alinhado com X ou Y ou Z, mas é o pragmatismo do investimento, do comércio. Eu acho que isso voltou a aparecer.
eu acho que essa sempre foi a tradição do Brasil, que de alguma forma ficou minimizada nesse momento, talvez no governo Lula, em outros momentos da história, mas eu diria que esse deveria ser o rumo, né? E aqui eu estou dizendo como analista, não como cidadão, porque eu posso ter as minhas preferências, mas eu acho que a boa política externa é a política externa que pragmaticamente entende quais são as demandas do povo. Claro, não dá para falar em povo com P maiúsculo, mas demandas de grupos que têm interesses externos, os identifica e faz política em cima disso. E eu acho que agora a gente voltou ao caminho certo e a tendência do Brasil é essa, e é continuar num caminho pragmático. Muito bom. Eu estou lendo um livro que chama Medo, do Bob Woodward, que é um jornalista americano, e ele fala dos bastidores do governo Trump, logo depois, um pouquinho antes das eleições e logo depois. Você falou de Twitter, né? E no livro ele conta a primeira vez que o Trump foi ao Twitter para twittar uma coisa, e os assessores depois ficaram desesperados, como ele fez. Ele fez um comentário do Twitter, que era uma coisa que ele tinha resolvido ali com os assessores dele, não era para ser público, e ele foi e fez o Twitter, e aí a coisa... Então, assim, é o mundo que a gente está vivendo também, né? Hoje os governantes estão se comunicando pelas redes sociais, não tem volta, né? Não, e é ótimo, por um lado, se o aproxima Twitter não vai pessoas, fechar... Claro. Eu fico imaginando a quantidade de aparições de nomes dos presidentes, na comparação dos presidentes antes desse período de redes sociais, e a quantidade de menções que são feitas aos presidentes depois das redes sociais. Isso ficou uma coisa. Então, a exposição, como bem foi colocado aqui, é impossível, é inevitável. Agora, acho que a questão fundamental é que, por exemplo, eu estudo política externa brasileira há 15 anos e eu converso com muitos diplomatas, a gente tem um contato aí muito amigável, e eu já acompanhei processos de decisão de política externa em algumas situações. Então, por exemplo, o Brasil tem que tomar uma decisão a respeito do conflito entre Rússia e Ucrânia, ou entre Israel e Palestina. O processo de formulação de uma posição brasileira é extremamente demorado. Porque, assim, o que o governo brasileiro tem que levar em conta? A quem ele vai dirigir a sua mensagem, mas a quem ele pode incomodar. E a linguagem tem que ser sempre muito neutra, muito ponderada, porque a diplomacia ela envolve também esse cuidado e etc. E para produzir uma nota à imprensa sobre qualquer assunto, são, às vezes, semanas de discussão que envolvem... Outrora envolvia só o diplomata, mas hoje envolve Casa Civil, Planalto, as pessoas estão ali todas querendo participar, e vira, às vezes, até um Frankenstein de tanta gente querendo, né, meter a caneta ali na nota. Mas o fato é esse processo lento, que é próprio da diplomacia, ele não tem nada a ver com a rede social. Porque na rede social é o seguinte, aconteceu, você tuitou. Se você não tuitou agora, amanhã já é outro assunto. Amanhã já é Caio Castro falando de pagar jantar, não pagar jantar. Então, assim, o mundo te exige um engajamento permanente, como presidente da República. E como presidente da República que usa as redes sociais de maneira exímia, que é o caso do presidente Bolsonaro, o mundo exige que ele reaja a tudo. Então, sei lá, o ator de Hollywood falou da Amazônia, ele tem que responder, porque se ele não responder, ele perdeu. Claro. Na briga comunicacional, ele perdeu. O problema é esse reativismo que a rede social nos impõe. Eu digo porque a gente também está nas redes sociais, a gente sabe. Esse reativismo, muitas vezes, nos força a falar coisas e a nos posicionar de maneira pouco refletida, de maneira espontânea. E nem sempre a espontaneidade é o melhor jeito de você resolver um problema. E isso acontece com frequência. Eu sei. E para a política interna, eu acho que isso tem menores impactos, porque a política interna é o seguinte, você tem um assunto X, assunto de preço da gasolina. Qualquer coisa que o presidente diga, você tem o ministro Paulo Guedes para dizer outra coisa, ou sei lá, o líder do governo na Câmara para dizer outra coisa. Então você tem uma espécie de correlação de forças ali, que, de alguma maneira, minimiza qualquer coisa estranha que seja dita ou fora de contexto, etc. O problema do tweet direcionado ao presidente X ou Y é que, primeiro, vai ter que passar pelo Google Tradutor, então aí você já perde um pouquinho da nuance da coisa. Mas a segunda coisa é, você está dependendo
da interpretação de boa-fé de um governo estrangeiro. Porque na política doméstica você administra. Falou uma bobagem hoje sem querer, amanhã você consertou, você compôs, ligou para alguém. Agora, quando você está dependendo do sujeito que está lá fora, e às vezes cujo WhatsApp você não tem, você não consegue pedir desculpa, você não consegue remediar, então é tudo muito mais difícil. E aí é o que a gente já viu. O presidente fala uma coisa, o outro presidente reage, no dia seguinte está na imprensa internacional, aí acabou. Aí já cristalizou um entendimento ou outro do que está acontecendo. Isso é muito perigoso. Mas, de novo, a gente está na primeira geração, veja, o Twitter acho que foi aberto em 2007 ou 2008, né? A gente está na primeira geração, pegando de Obama para frente, Trump, Bolsonaro. Bolsonaro é o primeiro presidente efetivamente, quer dizer, a Dilma tinha lá a conta de Twitter, mas não usava, o Temer tampouco. A gente estamos na primeira geração de líderes estrangeiros que usam ostensivamente as redes sociais para se comunicar. Então, tem uma curva de aprendizado também. Né? Eu acho que, aos poucos, os próprios líderes vão compreendendo o que eles podem ou não podem dizer. Eu acho que o presidente Bolsonaro, inclusive, olhando, eu acompanho o presidente nas redes, eu acho, por exemplo, que ele mudou a forma de dizer certas coisas. Hoje, ele tem até as mitadas, como a gente costuma dizer, elas são mais calculadas do que elas eram no passado. Ou seja, você tem um processo, dentro dessa curva de aprendizado, que é um processo de profissionalização da comunicação nas redes sociais. E isso, para a diplomacia, acho que pode ser bom, no médio prazo, porque ela vai começar a ficar mais blindada, a diplomacia, desse tipo de arrobo que nas redes sociais é normal, mas que pode gerar todo tipo de interpretação errônea, enfim. Mas é um desafio para todo mundo. Ainda bem que a gente não está sozinho nisso, porque o mundo inteiro está passando pelo mesmo processo e pelas mesmas dúvidas, né? Bom, vamos ver o que acontece mais adiante, porque as redes sociais não vão desaparecer, né? Eu queria mudar um pouquinho a direção e falar sobre a visita da presidente da Câmara Americana, Nancy Pelosi, que foi a Taiwan e que criou toda essa questão no mundo, né? Falando eu pessoalmente, me amedronto, porque tem Rússia e tem Ucrânia, nossa, a China, se começar a bombardear Taiwan, será que a gente está diante de um grande conflito, né, tal qual tivemos os conflitos da Primeira, que a gente, pelo menos não sei vocês, mas eu temo uma terceira guerra mundial, né? Eu sou daquela que fala, meu Deus, será que vai acontecer? Isso me deixa como indivíduo muito inquieta. E eu li diversas coisas, né? Tem um artigo do Thomas Friedman que critica a Nancy Pelosi, fala lá, cometeu um erro. Já tem gente que fala, não, Taiwan é independente da China. A pergunta é, teria um impacto, né, do ponto de vista global e para o país se essa relação China-Taiwan ficar um pouquinho mais abrasiva ou bombástica? Cris, eu também eu pertenço ao grupo dos alarmistas, então eu também tenho um certo medo. Mas eu tento tirar minhas paixões nessa hora, porque fazer previsão em 2022 é receita para errar, né? Então, também eu não quero fazer nenhum tipo de previsão catastrófica e depois eu ser taxado de histérico, enfim. Mas eu acho o seguinte, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, muita gente, no dia seguinte, estava dizendo que era uma questão de dias ou semanas até a China invadir Taiwan. Tinha as pessoas um pouco mais otimistas, dizendo, não, a Rússia vai invadir e vai acabar logo, porque vai conseguir dominar a Ucrânia. Mas as pessoas já sugeriam que Taiwan poderia ser o próximo alvo, porque se o mundo aceitou a invasão russa da Ucrânia, mesmo com sanções, etc., a China, que é um ator econômico muito mais poderoso que a Rússia, e muito menos suscetível às sanções, ela vai pegar Taiwan e vai colocar no bolso, acabou. E na época eu fazia o contraponto, eu dizia, olha, eu não acho que isso vai acontecer por uma razão muito simples. China e Taiwan, ao contrário de Rússia e Ucrânia, são entidades terrivelmente interdependentes do ponto de vista econômico. A gente se esquece disso, a gente olha muito para a questão geopolítica, Taiwan como a província rebelde da China, briga ideológica, etc., olha para a história, e a gente se esquece de que grande parte dos eletrônicos produzidos na China, os componentes básicos vêm de Taiwan.
Você tem toda uma discussão sobre semicondutores, eletrônicos, que fazem parte da cadeia produtiva, da qual a China lucra enormemente, né? Então, eu sempre fui daqueles que achava que, neste contexto em particular, primeiro, eu não acho que a invasão da Rússia impactasse em nada a disposição da China em invadir Taiwan ou não, e eu insistia que eu não achava, e sigo não achando, que uma guerra por Taiwan seja de interesse da China. Porque se tem uma coisa que os chineses são pragmáticos. Eles, eu me lembro da frase do Deng Xiaoping, que foi um dos presidentes da China, né, que ele dizia o seguinte: não importa se o gato é preto ou é branco. A questão era se era melhor o socialismo ou o capitalismo. Interessa se o gato é preto ou é branco, ele tem que caçar rato. Se ele caçar rato, bem. Isso porque o criticavam muito, porque ele foi quem abriu a China para o capitalismo, para a economia de mercado e tal. Então, acho que a China ela tem esse lado pragmático. Xi Jinping, que é o atual presidente chinês, é um sujeito expansionista, ele tem uma visão da China como um grande império, acho que ele está querendo rememorar o que a China foi lá, sei lá, 500, 1000 anos atrás, mas ele também tem um senso pragmático que nos ajuda até a entender por que a China, por exemplo, não dobrou a aposta contra o Brasil. Quando viu lá tweet de deputado X ou Y xingando a China, os chineses botaram as barbas de molho e falaram, tá bom, vai. Então, a gente costuma dizer o seguinte, enquanto o Brasil está lá pensando nos próximos 2, 3 anos, a China está pensando nos próximos 50, 100. Então, para eles, tudo que acontece agora é um detalhe, é um pé de página, né? E a questão da guerra, ela é muito delicada nesse contexto, porque é o seguinte, para os chineses, o importante é manter o crescimento. A China levou um tombo na pandemia também, se recuperou relativamente rápido, a economia deles não está no melhor momento. Uma guerra na Ucrânia já é problema suficiente para a China nesse momento, porque ela mexe no preço de duas coisas que para a China são fundamentais, alimento e energia. Então, essa inflação que a gente tem aqui, justamente de comida e de gasolina, a China também tem, porque ela depende desses insumos para poder viver, né? Acho que até mais que o Brasil, porque a gente produz tanto petróleo quanto comida, e os chineses não, os chineses produzem muito pouco dentro daquilo que eles consomem. Então, uma guerra na Ucrânia gera um problema. Imagina se a China resolve invadir Taiwan e isso rompe as cadeias produtivas de produtos de alta tecnologia que são a linha de frente hoje da economia de exportação chinesa. Isso é um horror. Então, o que acontece? Os chineses, eles não me parece que eles têm nenhuma disposição de invadir Taiwan. Neste momento, eles preferem Taiwan domada, fazendo o que eles quiserem, mantendo relações econômicas com a China, todo mundo tranquilo, 1,5 bilhão de pessoas comendo, comprando celular, comprando carro, tudo certo. O que acontece? O paradoxo, ou o dilema que a gente tem é que os chineses, ao mesmo tempo em que não querem um conflito com Taiwan, eles também não podem. E aí é uma questão que é muito típica do Oriente, né? O Oriente ele tem uma expressão, tanto no Japão quanto na China, que é cultural, que é essa história de não poder sair por baixo, não poder passar vergonha, né? Não se deixar constranger ou se humilhar. E aí o dilema é justamente esse. Quando a deputada Nancy Pelosi vai a Taiwan, os chineses eles não podem deixar de reagir. E veja, deixar de reagir não significa invadir Taiwan. É por isso que eu fiquei também incomodado com as análises apressadas, tipo, amanhã vai ter, sei lá, tropa chinesa dentro de Taiwan. Isso não aconteceu, não iria acontecer. Os chineses fizeram uma coisa que foi preocupante, que eles jogaram um míssil que cruzou o espaço aéreo de Taiwan. Os chineses disseram, não existe espaço aéreo de Taiwan porque Taiwan não existe. Passaram com os caças ali e o argumento foi esse e acabou. O problema é, essa ida da Pelosi, eu acho que é um pouco o argumento do Friedman no artigo dele, que o Friedman é um grande analista internacional, antiquíssimo lá no New York Times, é que qual é a necessidade de se provocar a China no momento em que já está todo mundo eriçado por outras razões, né? E eu entendo, a Pelosi foi para Taiwan para poder sinalizar para o eleitor democrata, porque você tem toda aí uma oposição, o medo do Trump voltar à presidência, o medo dos democratas perderem a eleição de meio de mandato, aquela coisa toda. Então, ela fez ali uma sinalização doméstica.
mexendo num vespeiro internacional. E isso a gente já viu que é problemático. Agora, da mesma forma como foi, a coisa arrefeceu. A gente ouve muito pouco das reverberações, vamos dizer, de longo prazo dessa visita da Pelosi. Obviamente, aquilo que ela já queria capitalizar politicamente, acho que ela já conseguiu, a fotinho, a demonstração de força, olha, foi a Taiwan. Mas eu acho que para os chineses, se tudo voltar ao normal, ele já tendo dado o recado de que, não faz de novo, porque a gente já mandou avião, caça, míssil e tal. Então, eu acho que isso já é o bastante. Eu não vejo, posso estar muito enganado, é por isso que eu tenho medo de fazer previsão, mas eu não vejo nenhuma possibilidade de os chineses invadirem Taiwan, rompendo toda uma estrutura de interdependência econômica que os chineses levaram 40 anos para construir e que, de novo, pode destruir uma fronteira industrial chinesa, que é onde a China hoje está conseguindo deslanchar, que é a parte de tecnologia, 5G e etc. Você imagina, no meio de uma campanha para implementar 5G ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, e de um dia para o outro não tem mais insumo para produção de telefone ou de roteadores, 5G e etc., porque Taiwan está invadida. Então, em cima disso, veja que a atitude da Rússia em relação à Ucrânia, independente do resultado final, quantos anos eles vão levar para conseguir recuperar determinados pontos. É o que talvez seja o grande receio da própria China, provocando uma guerra, um conflito nesse lugar, o que pode acontecer dentro dessa previsão deles de décadas, de daqui a 50 anos, eles chegarem a um determinado lugar infinitamente melhor do que estão hoje. Eu não sei os dados mais atuais, mas eu estava vendo que quando começou a guerra, fevereiro, março, havia a expectativa de que, ao fim do ano, se a guerra permanecesse, o PIB ucraniano ia se reduzir em 60%. Nossa. O PIB russo em 30 e poucos. Isso é uma geração inteira para você recuperar. Você pensa Venezuela. Aliás, uma coisa que você comentou aí que eu acho que faz todo sentido. Se o presidente Lula foi eleito, não tem mais Venezuela para ser amigo, né? O contexto é outro, completamente diferente, né? Então, assim, Venezuela é um país que hoje está numa situação econômica que vai levar também uma geração inteira para se recuperar. Acho que mais do que uma até mais do que uma, dependendo. A Venezuela virou um buraco negro econômico. Então, assim, eu acho que existem questões complexas que mostram que a China, dentro do seu pragmatismo confucionista, eles vão fazer de tudo para evitar o conflito. Tanto que, quando teve a invasão da Ucrânia, o primeiro país a se dispor, isso é inédito, a mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia foi a China. Foi. Ninguém esperava aquilo. Todo mundo achava que a China ia ficar do lado da Rússia, aquela aliança, não sei o quê. Mas a China foi muito cautelosa, dizendo, não, a gente conversa. A China tem uma boa relação com a Ucrânia também, porque vende muita coisa, compra trigo da Ucrânia. Então, eles foram muito sábios nesse sentido. E, bom, acho que aponta também uma tendência do mundo, que é uma China crescendo e se consolidando, mas também em cima de um pragmatismo que evita conflito, em vez de estimular o conflito. Ao contrário dos Estados Unidos, que gosta de gerar conflito, a China acho que é o contrário, na verdade. Bom, vou dormir melhor, a terceira guerra não vai acontecer. A gente chegou, infelizmente, ao final da nossa comissão, a gente tem que seguir. Eu adoraria continuar essa conversa, né? Acho que a gente vai chamar o senhor de novo para continuar, porque tem muitos assuntos, tem sido maravilhoso, foi muito bom tê-lo aqui conosco, conversando sobre esses tópicos. Muito obrigada. Obrigada, o vice-presidente da comissão, o vereador André, o vereador Arcelino Tato, que está conosco também online. Queria agradecer e até a próxima. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereador. Eu preciso fechar. Perdão. Tem aqui nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. A próxima reunião ordinária será convocada na forma regimental.